E se eu te dissesse que cada pessoa que você encontra deixa um rastro com pistas sobre quem ela realmente é? Pistas sobre seus medos, seus desejos, suas inseguranças, e que você foi treinado a vida inteira para não enxergá-las? Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas não se esconde atrás de máscaras por maldade, mas por sobrevivência. E neste vídeo, vamos te entregar as 18 verdades psicológicas que ele usava para ler a alma humana. Essa não é uma lista de dicas, é um manual para nunca mais ser enganado. Mas este vídeo não é um conselho superficial, é uma análise completa, dividida em 3 partes poderosas. Se você pular ou perder uma, perderá a profundidade que faz isso realmente funcionar. Então, fique comigo, porque no final você não apenas entenderá os outros, mas a si mesmo de maneiras que nunca esperou. Desde cedo, você é treinado para confiar no que as pessoas dizem. As palavras são a nossa moeda. Mas Nietzsche nos alertou para não sermos enganados pela linguagem, porque as pessoas não falam a partir da verdade, elas falam a partir da sobrevivência, do ego, do medo. A superfície da personalidade de alguém não é a pessoa, é a sua armadura. A pessoa que parece excessivamente gentil pode não ser gentil de forma alguma, ela pode estar apavorada com a rejeição. Aquele que parece forte pode estar desmoronando por dentro, esperando que ninguém perceba. E o que é mais enganoso nos humanos é que eles nem sabem que estão fazendo isso. A maioria das pessoas são atores em uma peça que não escreveram. Seus sorrisos, suas opiniões, seu tom, tudo moldado pelo que os manteve seguros. E é por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você, está se escondendo de si mesma. Nietzsche disse uma vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas ele não disse isso como um insulto, e sim como um aviso para não confundir a máscara com a pessoa. Aqui está o que ninguém te conta. As pessoas vazam a verdade o tempo todo, não em suas palavras, mas nas frestas, nos momentos em que desviam o olhar, na maneira como riem por tempo demais, na forma como mudam rapidamente de assunto quando ele se aproxima demais. E a primeira verdade psicológica de Nietzsche é esta. 1. Todo mundo usa uma máscara para sobreviver. Não porque são falsos, mas porque estão com medo. Para sobreviver à sociedade, as pessoas criam uma versão de si mesmas que esperam ser aceita. Mas as máscaras não são perfeitas, elas escorregam. E o primeiro sinal da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável. É aí que a pessoa real começa. 2. O que alguém odeia nos outros revela o que está escondendo em si mesmo. Esta é uma das impercepções mais afiadas de Nietzsche, a projeção. Quando alguém zomba constantemente da arrogância, muitas vezes está inseguro sobre o seu próprio valor. Quando alguém não consegue parar de apontar a desonestidade nos outros, geralmente está escondendo uma verdade que não enfrentou. Odiamos nos outros o que temos medo de admitir em nós mesmos. Então, quando quiser ler alguém, não olhe apenas para o que a pessoa admira. Olhe para o que ela critica e por quê. 3. O silêncio revela mais do que as palavras. Nietzsche não acreditava que a verdade vinha da fala. Na verdade, ele via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, frequentemente usada para evitar confronto com a realidade. Quando alguém pausa antes de responder, quando desvia de certos tópicos, quando dá respostas curtas e ensaiadas para perguntas profundas, esse silêncio é mais alto que qualquer discurso. Uma pessoa que evita a vulnerabilidade está revelando tudo sobre o que ela teme. 4. A virtude excessiva é muitas vezes vaidade disfarçada. Desconfie da pessoa que proclama ruidosamente a sua pureza. Aquele que está sempre corrigindo os outros, sempre pregando. Nietzsche chamou isso de vontade de poder disfarçada. Às vezes a moralidade se torna uma máscara para a superioridade. Quanto mais alto o sinal de virtude, mais provável é que esteja sendo escondido por trás dela. A verdadeira bondade não precisa de aplausos. 5. As pessoas não mentem para você primeiro, elas mentem para si mesmas. As listas que você ouve das pessoas "estou bem", "superei", "não me importo", não são mentiras para te ferir. São mentiras que elas ensaiaram com tanta frequência que passaram a acreditar nelas. Nietzsche entendia o auto-engano não como maldade, mas como defesa.
uma maneira de continuar funcionando em um mundo doloroso. Então, quando a história de alguém não bater, não assuma que estão tentando te enganar. Perceba que eles têm feito isso consigo mesmos há muito mais tempo. E é essa que faz possível lê-los, porque as inconsistências revelam a verdade. 6. Onde alguém se sente superior, está escondendo uma inferioridade. Isso é puro Nietzsche. Ele acreditava que a superioridade é muitas vezes uma supercompensação. Se alguém te lembra constantemente de suas conquistas, provavelmente teme não ser o suficiente. Se alguém rebaixa os outros casualmente, provavelmente está apavorado de ser ignorado. A verdadeira confiança não compete, ela só é. Então, se alguém precisa dominar, controlar ou provar, olhe mais fundo. Por trás do trono, você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa. Ler pessoas não é sobre julgá-las, é sobre entender o seu core. Quando alguém interrompe constantemente, você agora sabe que nem sempre é arrogância. Pode ser o medo de ser esquecido. Quando alguém posta obsessivamente sobre felicidade, pode ser um pedido de ajuda. Quando alguém evita o contato visual ao dizer "estou bem", você sabe que deve ouvir o corpo, não a frase. Use essas verdades não para ganhar poder, mas para estender a compaixão. Porque quanto mais claramente você vê alguém, menos provável é que você odeie. E esse é o segredo de Nietzsche. Ele não queria que você visse através dos outros para poder controlá-los. Ele queria que você visse através deles para poder parar de ser enganado e começar a se conectar. Uma coisa é notar a máscara. Outra, bem diferente, é vê-la rachar. Se você já prestou atenção, provavelmente já viu isso acontecer. Um flash de desconforto quando as belivas estão sendo desafiadas. A maneira como o tom muda quando o assunto fica muito íntimo. A risada nervosa que não combina com as palavras. Esses momentos não são erros, são cliques. E se você souber o que procurar, começará a perceber que as pessoas não são difíceis de ler. Elas só têm medo de serem vistas. Nietzsche acreditava que o eu não é uma coisa estável. É uma performance, um papel costurado para sobreviver ao mundo. E no momento em que é ameaçado, a verdade leda. 7. A maioria das ações é impulsionada pelo medo inconsciente. Pergunte a si mesmo, por que alguém se explica demais? Por que domina uma conversa ou desaparece completamente? Por que diz sim quando claramente quer dizer não? Medo. Medo de abandono, de rejeição, de humilhação, de fracasso. Nietzsche sabia que os humanos raramente agem por puro desejo. Eles agem por um medo profundo de perder status, amor, autoestima. Então, quando quiser ler alguém, pare de focar no que a pessoa diz que quer. Em vez disso, pergunte, o que ela tem medo de perder? É aí que a verdade mora. 8. A crítica é um espelho. Da próxima vez que alguém criticar os outros constantemente, ouça com atenção. Quando alguém critica demais, é projeção. O homem que zomba de pessoas emotivas pode estar apavorado dos seus próprios sentimentos. A mulher que menospreza os outros pela sua aparência pode estar travando uma guerra secreta com seu reflexo. Nietzsche dizia que o julgamento quase nunca é sobre o outro, é sobre o eu. Portanto, quando ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Em vez disso, trace a linha de volta ao orador. Que parte deles eles estão tentando renegar? A projeção não é apenas um mecanismo de defesa, é uma confissão. Se você ouvir direito, ela te diz exatamente onde a dor de alguém vive. 9. Confiança é muitas vezes culpa fantasiada. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já conheceu. Aquela que parece excessivamente segura de si mesma, sempre no controle, sempre composta. Mas observe por tempo suficiente e você verá a tensão na mandíbula, a maneira como se preparam demais, a defensiva sob pressão. A culpa se esconde por trás da falsa confiança. Nietzsche observou esse fenômeno em líderes, professores, pregadores, aqueles que performam certeza porque têm medo de serem vistos. Quando alguém é cronicamente confiante, procure a culpa que estão tentando enterrar. Talvez seja algo que se arrependem, talvez seja uma versão de si mesmos que eles estão tentando provar que está errada. A paz real não performa. Então, quando alguém parecer confiante demais, não se intimide. Fique curioso. 10. As pessoas se traem pela exageração.
Esta é sutil, mas poderosa. E uma vez que você a vê, não pode mais desvê-la. Alguém que constantemente diz: "Eu não me importo com o que ninguém pensa", provavelmente se importa profundamente. Alguém que afirma: "Estou sempre feliz", provavelmente não está. A exageração é uma denúncia. É o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo, em qualquer direção, é uma forma de desequilíbrio, não de força. Então, quando as declarações de alguém soam absolutas demais, não acredite no conteúdo, leia a insegurança por baixo. 11. Aqueles que buscam o controle, muitas vezes temem o caos interior. Nietzsche viu isso claramente. Quando o mundo interior está desordenado, o mundo exterior precisa ser gerenciado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não consegue lidar com mudanças, se domina as pessoas para se sentir poderoso, não é porque é forte, é porque algo dentro dele parece fora de controle. Então, em vez de temer a pessoa controladora, veja-a pelo que ela é, alguém apavorado de que, no momento em que soltar, tudo desmoronará. Quanto mais rígida a casca externa, mais frágil o eu interior. 12. A performance preenche um vazio disfarçado. Esta é uma das percepções mais assombrosas de Nietzsche e se aplica mais hoje do que nunca. Quanto mais alta a performance, mais vazio o núcleo. Olhe para as redes sociais, a energia infinita de "olhe para mim", as poses perfeitas, as atualizações constantes, a identidade curada. Nietzsche não via isso como força, via como desespero. Quando alguém está constantemente performando, é porque não acredita que será visto ou amado sem isso. Então cria ruído, cor, drama. Mas a pessoa que realmente se conhece não precisa ser observada. Ela já está inteira. Então, quando a vida de alguém parece uma performance, lembre-se, não é uma demonstração de poder. É um sussurro de necessidade. Agora, algo em você mudou. Você não apenas vê as pessoas, você as lê. Não como vilões, não como vítimas, mas como humanos tentando sobreviver com máscaras que nem mesmo escolheram. Mas ainda não terminamos, porque por trás de cada comportamento há uma crença, e por trás de cada crença há uma ferida. Esta última parte é sobre aprender a reconhecer a alma, a história profunda que se esconde sob a superfície de todos que você encontra. 13. Ninguém fala a partir da lógica, eles falam a partir da dor. Você pode pensar que as pessoas são racionais, que argumentam com base em fatos, tomam decisões baseadas na razão. Mas Nietzsche acreditava o contrário. Ele acreditava que por baixo de cada argumento lógico há uma ferida emocional. Uma pessoa pode dizer: "Eu não acredito no amor, é apenas uma fantasia." Mas ouça com atenção. Ela não está afirmando um fato, ela está protegendo uma dor. As pessoas formam suas visões baseadas no que as machucou, depois justificam essas visões com a lógica. Então, quando quiser entender a visão de mundo de alguém, não pergunte apenas no que ela acredita. Pergunte o que a quebrou. Pergunte o que a assustou. Pergunte o que ela nunca mais quer sentir. Isso muda tudo. Desloca seu foco de por que eles estão dizendo isso para o que eles têm medo de repetir. E, de repente, suas opiniões não são ataques, são defesas. Seus argumentos não são ataques, são escudos. 14. Como alguém reage à fraqueza revela seu poder. Quer ver de verdade o caráter de alguém? Não o observe como trata pessoas poderosas. Observe como trata alguém que não pode revidar. Nietzsche acreditava que a força real não é provada pela dominação, é revelada pela contenção. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da sua própria. Se pune erros, provavelmente não teve permissão para cometer nenhum.
se sempre vence, mas deixa os outros sangrando, ainda está em guerra consigo mesmo. Mas a pessoa que pode testemunhar a fraqueza sem julgamento, que pode sentar-se com a tristeza sem fugir, que pode perdoar o que poderia ter punido, essa é alguém que não é mais governado pelo passado. 15. Quando alguém teme ser esquecido, persegue a atenção. Já conheceu alguém que sempre precisa ser visto? Cada cômodo em que entra, cada história que conta, cada roupa que veste grita, me note. À primeira vista parece confiança, mas Nietzsche via através disso. Ele acreditava que a fome por atenção muitas vezes vem de um medo mais profundo, o medo de ser invisível, de ser apagado, de viver e morrer sem deixar uma marca. Então as pessoas criam ruído, não porque amam, mas porque não suportam o silêncio. A criança que foi ignorada se torna o adulto que supercompensa. 16. A pessoa que eles atacam, frequentemente, é a pessoa que eles invejam. Uma das verdades mais ousadas de Nietzsche e uma das mais difíceis de admitir. As pessoas nem sempre atacam porque odeiam. Muitas vezes atacam porque admiram, mas sentem que nunca poderão ser. A crítica é mais fácil que a admiração. Então a pessoa que derruba alguém sucedido, que zomba de alguém confiante, que fofoca sobre alguém livre, não é só má. Ela está com dor, porque ver alguém embordar uma parte de você que você abandonou é ser lembrado do que você perdeu. Mas a inveja é só desejo não dito. É a alma dizendo, eu também quero isso, mas não acredito que tenho permissão. 17. As pessoas representam a sua infância, não as suas crenças. Você já ouviu dizer, as pessoas não mudam. Mas Nietzsche diria, as pessoas repetem. Elas repetem os papéis que foram forçadas a desempenhar, os medos que foram ensinadas a carregar, as dinâmicas das quais nunca escaparam. Uma pessoa que nunca foi ouvida se torna alguém que nunca escuta. Uma pessoa punida por expressar emoções se torna fria, lógica, desapegada. Uma pessoa que teve que conquistar o amor se torna alguém que performa por afeição, mesmo que seja tóxico. Elas pensam que estão agindo a partir de crenças, mas na verdade estão apenas reencenando o passado. Então, se quiser ler alguém, não olhe só para quem a pessoa é. Pergunte quem ela teve que ser. Porque o comportamento é só biografia. E por trás de cada adulto, há uma criança ainda esperando se sentir segura. 18. Os padrões deles são uma confissão, se você souber ouvir. Esta é a última verdade, e ela muda tudo. As pessoas nem sempre sabem como expressar o que dói, mas elas te mostrarão, de novo e de novo, através de padrões. Uma pessoa que desaparece quando as coisas ficam íntimas, uma pessoa que trabalha demais para evitar a quietude, uma pessoa que flerta com todo mundo, mas não se conecta com ninguém. Estes não são comportamentos aleatórios, eles são confissões. Eles estão dizendo, é assim que eu me protejo. Eles estão dizendo, este foi o lugar onde eu fui ferido. Eles estão dizendo, este é o medo que eu repito. Nietzsche acreditava que se você aprender a escutar profundamente, não as palavras, mas os padrões, você pode ouvir a verdade antes que ela seja dita. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você para de personalizar, para de julgar, começa a entender. Você se torna um espelho, não uma arma. Alguém que vê, e ainda assim, escolhe a graça. E isso, mais do que qualquer tática ou truque, é o que te torna poderoso. Agora pare um momento e reflita. Cada verdade que cobrimos não foi só sobre outras pessoas, foi sobre você. Os seus próprios padrões, os seus próprios medos, os seus próprios roteiros de infância. Porque quanto mais claramente você vê os outros, mais claramente você vê a si mesmo.
Este não é o fim da jornada. É o começo de uma nova maneira de ver.